irmãs, queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus estejam e permaneça conosco nesta noite. Primeiramente, como de costume, como não podemos deixar de o fazer, o nosso profundo agradecimento a Deus pela oportunidade de aqui estar, pelas nossas existências, por tantas benesses que Ele nos concede. O nosso agradecimento também a Jesus, companheiro de todas as horas, médico de nossas almas, aquele que está sempre de braços abertos a nos esperar. Gratidão a esta casa, a sua equipe de trabalhadores, os dois planos da vida que generosamente abrem as suas portas para receber a todos nós, mesmo que estejamos em posições diferentes, ora aqui falando, ora sentados, mas todos nós, verdade é que aqui estamos em busca de compreender um pouco mais sobre o nosso papel enquanto seres imortais, enquanto seres encarnados, e assim buscar os instrumentos necessários para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, gratidão à casa pelo convite, pelas portas que se abrem a todos nós. E por último, nossa gratidão a vocês pela paciência e pela caridade em nos ouvir. O tema de hoje titula-se Tarefas Inadiáveis. E aí, quando a gente pensa em tarefas inadiáveis, e eu cheguei hoje bem mais cedo, do horário da exposição, e estava sentado pensando, falei, puxa vida, nós vivemos um momento hoje, pleno verão como nunca nós vivemos em Curitiba. Nós estamos no início do ano, nós estamos de uma quinta-feira, e normalmente a gente vai chegando perto do final de semana, ou algumas vezes nós vamos chegando perto de algumas datas, a gente tem por hábito de transferir as questões, as nossas decisões. Falou, quer saber? Vou deixar para pensar nisso na segunda-feira. Aquele regime que eu tanto preciso começar, eu vou começar na segunda-feira, eu vou começar no mês que vem, eu vou começar no ano que vem, e aí nós vamos postergando, nós vamos adiando, nós vamos procrastinando algumas decisões que são importantes na nossa vida, na nossa existência. E aí, pensando no tema, tarefas já nos remete a alguma coisa que a gente tem que fazer. Inadiável é aquilo que eu não posso deixar para amanhã. Então, dentro desse contexto e pensando, será que não era melhor a gente parar por aqui? Transferir essa palestra para uma outra data? Já está chegando o final de semana e nós adiamos, para pensar em algumas coisas amanhã, próxima semana, próximo mês. É mesmo porque com esse calorão dá uma preguiça, dá uma vontade de não fazer nada, A gente encerra por aqui, vai para o passe e todos nós podemos ir para casa, descansar, tranquilos. O que vocês acham? Não? Tem certeza? Óbvio que depois que a gente começar a falar, nem desencarnado sai daqui. Nós vamos trancar as portas e não vai sair. Tem certeza que nós vamos tratar do assunto. Mas brincadeiras à parte, o fato é que muitas vezes nós acabamos procrastinando mesmo, adiando decisões importantes na nossa caminhada. Sempre dentro daquele conceito de que, puxa, eu deixo para resolver amanhã, eu passo, me preocupar a pensar nisso amanhã, eu vou deixando em segundo plano. E sem se perceber que o tempo vai passando, que as oportunidades vão passando, sem se perceber que algumas vezes, algumas situações se agravam, aqui caracterizado por algumas distonias, por algumas patologias, por algumas doenças no nosso organismo, e a gente sempre vai adiando, a gente vai deixando para amanhã. E quando pensamos nesse tema, tarefas inadiáveis, ele pautava-se
no momento em que a nossa sociedade, que a nossa humanidade vive no planeta terreno, que é este momento de transição. Nós estamos, saindo de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Neste limiar, nesse ato de tempo entre um e outro, nós, aqui hoje, nós, a humanidade como um todo, somos partícipes desse processo de transição. E entendendo, compreendendo o processo da transição, entendendo o aspecto que a doutrina espírita nos oferece acerca de que somos seres imortais e vivemos numa lei do progresso, que as existências são múltiplas, cada oportunidade que nós temos se caracteriza como uma oportunidade de grande importância. E por isso trazemos esse tema de tarefas inadiáveis, que na verdade é um capítulo da obra Todos Precisam de Paz na Alma, psicografia do nosso venerando Raul José Teixeira, pelo Espírito Teresa de Brito. Benedita Maria, desculpa. Benedita Maria Teresa de Brito é outra obra minha. Esse é o último capítulo desta obra, que intitula-se Tarefas Inadiáveis. E ela vai nos oferecer, pela psicografia de Raul, alguns convites, algumas reflexões acerca de mudanças de hábitos, de desenvolvimento de novas práticas dentro desse processo de nós nos autoconhecermos e nos auto-iluminarmos. Mas antes disso, nós vamos fazer um pequeno preâmbulo, trazendo Kardec para refletir acerca sobre transição planetária. E nós vamos nos pautar no comentário da pergunta 798, e nessa pergunta, Kardec questiona os imortais se o Espiritismo se tornará crença comum de toda a humanidade, de toda a sociedade, ou será apenas conhecida por alguns. Inclusive tem outra pergunta no próprio Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona os imortais se o Espiritismo será a religião do futuro. E eles são tácitos, são claros em dizer que não. O Espiritismo não será a religião do futuro. Será, sim, o futuro das religiões. Porque nada que o Espiritismo nos apresenta hoje, nada daquilo que ele revela a cada um de nós, é uma criação, uma invenção dele. Faz parte de uma lei natural. Faz parte de processos, de questões que envolvem a humanidade como toda e todas as religiões. Assim, dentro desse conceito, daqui a alguns anos, algumas décadas, não sabemos precisar, mas, por exemplo, o processo reencarnatório, ele passará a ser aceito por outras correntes religiosas. As correntes continuarão existindo dentro das suas linhas, dos seus dogmas, mas alguns aspectos das leis naturais passarão a ser compreendidos. Mas aí Kardec faz um comentário dizendo que assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações, os grifos são nossos, ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. A gente faz um grifo ali na parte durante 2 ou 3 gerações, mas por favor, não vamos nos ater na questão de datas, porque em doutrina espírita nós sabemos que não há determinismo. Em doutrina espírita não existe essa questão de dizer daqui a 50 anos, daqui a 30. Mas é importante nas nossas reflexões, porque quando a gente observa esse comentário de Kardec, a gente vai encontrar ali 2 ou 3 gerações. Livro dos Espíritos, publicados em 1857. Se a gente fizer uma média de idade, porque hoje a média, a expectativa de vida, ela alcança os 75, 80 anos de idade. Mas lá em 1857 não, era bem menor. Se a gente fizer uma média aí de 65 anos, nós vamos encontrar a terceira geração findando no ano de 2050, 2055.
Nós, provavelmente, alguns de nós já podemos ter ouvido o próprio Chico ou o Divaldo falando, né? Quando eles se referenciam ou respondem a questionamento com relação à data, a essa questão do 2050. E, por favor, de novo, só serve como uma reflexão. Nós não temos ou não devemos tomar isso como uma questão afirmativa. Ah, em 2050 vai haverá transformação. Não. Tanto que ele fala de 2 a 3. Mas a gente traz essa reflexão justamente só para reforçar o convite de que sim, nós vivemos o momento da transição. Nós somos partícipes desse momento. E estando aqui, né, no ápice da sua transição, onde nós passamos a vivenciar algumas questões, qual é o meu papel? O que eu posso fazer ou o que eu, né, poderia fazer no sentido de almejar amanhã estar num mundo de regeneração? Porque acredito que todos nós queiramos reencarnar na Terra novamente. E aí, no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, Fenelon vem nos dizendo que a revolução que se apresenta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, para que todos nós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grão de areia não existiriam as religiões. Fenelon faz aqui uma reflexão bastante importante, né, quando ele nos coloca no nosso devido lugar, né, porque às vezes a gente se acha a 8ª maravilha do mundo, a última bolacha do pacote. Então ele está dizendo, olha, nós somos pequeninos grãos de areia. Somos importantes sim, né? Porque sem grão de areia nós não existiriam as montanhas. Mas ele faz outra observação que é extremamente importante e que nós vamos encontrar uma certa congruência, né, com fugiu a obra, a quinta do Pentateuco, a Gênese de Kardec, lá no seu último capítulo, quando são chegados os tempos, nós vamos encontrar uma congruência, porque nós vivemos hoje um momento onde a revolução é muito mais moral do que material. Hoje basta a gente ligar os nossos aparelhos, né, de televisão, buscarmos os recursos, né, de todas as mídias, e nós vamos nos defrontar com os mais diversos escândalos que envolvem aspectos morais, né, que levam o indivíduo, pelo egoísmo, pelo orgulho, a tomarem medidas que causam, né, injustiças a uma infinidade de pessoas. A revolução material, ela já existe há algum tempo e também é muito perceptível. Se a gente voltar 150 anos, 200 anos atrás, não existia antibiótico, penicilina. Naquela época, muito provavelmente o indivíduo fazia ou desenvolvia um processo infeccioso e era levado a óbito, desencarnava. Os avanços que nós temos hoje nos campos da tecnologia, da ciência, da medicina, da física, da engenharia, da matemática, são, algumas vezes aos nossos olhos, coisas do outro mundo. Tanto na tecnologia, então, às vezes a gente diz, meu Deus, aonde vai parar tudo isso? Porque o que é descoberto, o que é novidade ontem, se torna velho hoje. Então a revolução material, ela já aconteceu. E hoje nós vivemos para corroborar com esse processo da transição, com o que Kardec fala na Gênese e o que Fenelon nos traz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, de que nós vivemos sim o momento da transição. Por isso, tarefas inadiáveis. Por isso, essa reflexão que nós gostaríamos de dividir com todos vocês, em especial, né? A Suzy falou que era para ela, mas não é em especial comigo, porque na verdade, né, quando nós trabalhamos um tema, esse tema é trabalhado em primeiro lugar e na grande maioria das vezes exclusivamente a nós, né, porque a gente vai estar tratando das nossas questões, das nossas dificuldades, dos desafios que nós precisamos enfrentar, no sentido de se libertar do homem velho e deixar que o homem novo tome algumas proporções. E o engraçado é que
só fazendo um parênteses nessa questão de adiar, né, como as coisas são, pela manhã eu faço alguns exercícios, né, lá no prédio onde eu moro. E hoje, quando o relógio despertou, 6h30 da manhã, eu olhei e falei, meu Deus, não, hoje não. Né? Sabe aquela preguiça, E são esses sentimentos que muitas vezes nos dominam, não só nos aspectos que envolvem uma atividade física, mas nos envolvem a várias outras questões que nós vamos tratar de algumas delas utilizando-se Raul Teixeira. O primeiro convite que nos faz Benedita Maria é retirar proveito das experiências. Vamos ver o que ela nos traz. Para a maioria das pessoas, para a maioria de nós, a vida só se mostra positiva e produtiva quando tudo sempre enseja sorrisos, alegria e festa, ou quando nenhum motivo existe para a amofinação, para a aflição e aborrecimento. Somos assim? Quando tudo está correndo maravilhosamente bem, quando as coisas dão certo, legal. A vida puxa vida, tudo de bom. Quando o probleminha bate na nossa porta, pronto. E algumas vezes nós dizemos assim, quando eu estou numa dificuldade, né? Quando eu tenho uma doença, alguma coisa que me incomoda, olha, eu preciso melhorar, eu preciso sair dessa situação para que eu faça alguma outra coisa. Mas eu acabo condicionando. O que Benedita Maria está nos dizendo aqui é que, independente da experiência em que nós estejamos vinculados, sempre nós podemos tirar proveito, sempre nós podemos tirar preciosos ensinamentos para a nossa caminhada. A dificuldade é que nós, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós não lidamos muito bem com os problemas, nós não lidamos muito bem com as vicissitudes, e nós entendemos que elas surgem na nossa vida para nos atrapalhar, que elas são um processo que estão ali que nos impedem de fazer ou almejar coisas melhores ou maiores. O convite de Benedita Maria é o contrário, de que sim, todas as experiências são produtivas, todas elas oferecem a nós a possibilidade de nós termos, né, ganhos extremamente importantes. E aí me recordo de uma literatura não espírita, o autor é Roberto Chimiachik, e nós estávamos participando de um congresso com ele, tratando de alguns aspectos vinculados, né, à forma como nós lidamos com várias questões em nossa vida, quando ele dirigiu uma pergunta ao plenário, perguntando qual é a melhor maneira de você resolver um problema. E houve um debate, uma discussão, vários posicionamentos, respostas, né, e ele traz a definição dele, dizendo que a melhor maneira para você resolver um problema é não encarando como tal. Quer dizer, toda vez que eu olho para uma dificuldade, toda vez que eu olho para um problema e eu vejo um problema, pronto, ele aumentou de tamanho. Se eu olhar para aquele problema, para aquela dificuldade com um olhar diferente, com um olhar que a doutrina espírita oferece a cada um de nós, de colocarmos um óculos diferente e perceber aquela dificuldade diferente, eu vou enfrentá-lo de uma maneira completamente diferente. Alguns de nós aqui vamos lembrar, ou talvez se tiveram essa experiência amarga de na infância, eu lembro, né, a minha mãe me dava um remedinho para tomar. Pensa numa coisa ruim. Que o cheiro era insuportável, tanto que eu não gravei nem o nome, não é bom nem lembrar. O cheiro insuportável, o gosto amargo, ruim. Eu olhava para aquilo quando chegava perto do copo, porque a gente tinha que tomar. Às vezes ela segurava o nariz e goela abaixo. Eu olhava para o copo, me dava ânsia. Só de pensar em acordar e ter que tomar aquele remédio, asco. O
que o Shinyashiki e a doutrina espírita estão nos dizendo é olhar diferente. Se eu olhar para esse mesmo remédio, ele é amargo? É. Ele é ruim? É. Mas esse remédio vai produzir um bem-estar, vai produzir uma cura em mim, vai me levar, me possibilitar a chegar num estado diferente? Mudou. Meu olhar em relação a ele já não é alguma coisa que eu quero afastar. É uma coisa que eu necessito, que apesar de ser amargo, vai me propiciar uma condição diferente. É sobre isso que Benedita Maria está nos convidando a refletir, a encarar as circunstâncias da nossa existência sempre com aquele olhar de uma oportunidade, de aprendizado, de crescimento, de aprimoramento. E à luz da doutrina espírita, uma oportunidade, algumas vezes, de reparação. Como nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, de que a dor é bendita, porque a dor purifica, depura. Então, quando nós encaramos essas dificuldades sob este olhar, sob esse prisma, eu vou conseguir tirar proveito das experiências positivas quanto das experiências negativas. E complementa a Benedita Maria dizendo: vale a pena, por isso, esforçarmos-nos para obter a melhor aprendizagem ou sacar bom proveito de tudo o que nos ocorra, porque tanto das situações de alegria e prazer, quanto das de amargura e de dor, poderemos recolher bênçãos inúmeras para o nosso avanço intelectual, social e moral, aproximando-nos aos poucos do nosso Pai Criador. Também nos reportando ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar lá num item trabalhado por Kardec e os espíritos superiores, motivos de resignação, que nos auxiliam nesse processo de compreender vicissitudes, problemas, dificuldades, dores, expiações mais dolorosas, com um olhar diferente. Então, o primeiro convite de Benedita Maria é retirar proveito das experiências. O segundo convite é a procura da qualidade. E ela nos diz que nós, só teremos ventura, sucesso, êxito, se optarmos por fazer as nossas atividades bem feitas. Na fala dela, não há outra alternativa. Ou eu faço bem feito, ou, muito provavelmente, eu vá refazer. Ou eu vá encontrar uma dificuldade maior ali na frente. Se não nessa existência, muito provavelmente na outra. E o que é pior, ou o que é melhor, pedido por nós mesmos. Eu quero voltar no mesmo cenário, com as mesmas personagens, para que dessa vez eu consiga fazer diferente. A procura da qualidade é uma questão que envolve a todos nós, porque muito provavelmente ao deixarmos essa casa e nos dirigirmos aos nossos lares, nós vamos nos deparar, nós vamos cruzar com obras inacabadas, com obras mal feitas. Talvez hoje mesmo, antes de aqui chegarmos, ou amanhã, quando nos dirigirmos a uma instituição bancária, a um supermercado, a uma farmácia, a uma instituição pública, nós vamos encontrar aquelas pessoas que estão lá mal-humoradas, com uma falta de vontade de trabalhar. Às vezes a gente olha assim, meu Deus do céu, como é que pode? Olha o tamanho da fila e está lá, e olha para cá, e olha para lá. E a gente não entende, não compreende, Puxa, mas como é que pode? O que talvez, em alguns momentos, fosse importante, quando nós fazemos essas reflexões, ou quando nós estamos diante de uma obra que é mal feita, quando tratamos alguém para fazer uma reforma na nossa casa e as paredes ficaram todas tortas, mal feitas, uma pergunta, uma reflexão que nós deveríamos fazer é se algumas vezes nós não somos este que é
olhado ou percebido por outro com má vontade. Ou que faz as coisas de qualquer jeito. Ah, mas puxa, minha atividade é repetitiva, eu faço sempre a mesma coisa. Ah, quer saber? Eu vou hoje fazer porque eu tenho que fazer. Ah, eu vou fazer porque eu preciso do salário. O convite de Benedita Maria aqui é na reflexão de não importa o que eu esteja fazendo, eu preciso dar o meu melhor. E para corroborar com esta reflexão, nós queremos compartilhar com vocês, talvez uma história já conhecida, do carpinteiro, que está lá no Momento Espírita, de janeiro de 2011, mas é uma história também bastante utilizada pelo Max Gehling em processos de capacitação e formação profissional no mundo corporativo. É a história de um carpinteiro que, passado 35 anos de vinculação à empresa, né, que ele trabalhava, um belo dia ele chega em casa, reúne a família e relata à família um desejo que tinha de se aposentar. Já estava cansado, os filhos já estavam criados, né, como os mais antigos falam, os meus filhos já estão encaminhados, né? Então agora eu já posso me aposentar, não quero mais continuar trabalhando, e comunica a sua decisão à família, que mesmo entendendo, compreendendo de que a ausência daquele salário, da remuneração dele, faria falta no orçamento familiar, mesmo entendendo isso, acatam o pedido. E que, unidos, né, farão todos os ajustes necessários para que a nova realidade financeira possa ser, né, abraçada e eles tenham, né, condições de continuar a sua vida e esse nosso amigo carpinteiro se aposente. Ele todo feliz, né, pela reunião familiar, no dia seguinte acorda, cheio de vontade, vai até a sua empresa e ao chegar procura o chefe, que aqui na figura do dono da empresa, e comunica a ele a sua decisão, explica os motivos, diz estar cansado, diz almejar, né, outros planos, outros caminhos, e o chefe olhando para ele, reconhecendo nele um profissional daqueles que dificilmente nós encontramos no mercado de trabalho, alguém que se dedicara muito à empresa e sabendo da falta que ele fará, mesmo assim, acatando o pedido, olha para o carpinteiro e diz: meu amigo, sim, nós vamos aceitar o seu pedido de aposentadoria, porém, eu tenho um último pedido para te fazer. É um pedido especial, é um projeto muito caro para mim, e eu gostaria que você conduzisse esse projeto. E entrega para ele uma pasta com um projeto de uma construção de uma casa. O nosso amigo carpinteiro pega aquele projeto, olha e em pensamento, qual parte ele não entendeu que eu quero me aposentar? E ele é tomado por alguns instantes por esse sentimento, mas eu não quero mais trabalhar. Mas o chefe é ele e eu vou acatar, porque vão ser mais 3, 4, 5 meses e eu estou aposentado. Aceita o projeto, inicia-se o projeto, só que, desta vez, ele vai conduzir aquele projeto de qualquer jeito. As preocupações que antigamente tinha com a qualidade do material, com o prumo das paredes, com a forma como era executado, né, cada etapa da construção, agora já era de qualquer jeito. Não preciso fazer vistoria, compra o que tiver que comprar, e foi levando a construção desta casa muito preocupado, pensando no término, para ele se aposentar. Como muitas vezes nós fazemos, quando iniciamos na semana pensando na sexta-feira. Chegar às 17h30, 18 horas, meu Deus do céu, liberdade, 2 dias de liberdade. Assim ele conduziu a construção daquela casa. Terminado o projeto, vai até o encontro do chefe, entrega o projeto, entrega a chave da casa e diz: olha, a obra está concluída, agora eu posso me aposentar? O chefe olha para ele: pois não, não tenha dúvida, hoje é o seu último dia de trabalho, porém
eu gostaria de te pedir que você me acompanhasse no retorno à casa, porque eu gostaria de fazer uma vistoria, né? E aí, depois de lá, você vai para sua casa e não mais retorna à sua atividade profissional. Eles foram, e quando chegam à casa, na entrada da casa, o chefe olha para ele, pega a chave e entrega. Meu amigo, esta casa é aquilo que nós poderíamos fazer em gratidão a tudo aquilo que você fez enquanto esteve vinculado conosco nesses 35 anos. Eu desejo do fundo do meu coração que você e a sua família sejam eternamente felizes enquanto habitarem nesse lar. Eu desejo que você aqui possa encontrar o descanso merecido, o descanso, né, dos teus momentos de amargura, das questões que envolviam a nossa atividade profissional. Eu desejo que você seja muito feliz na casa, no último projeto da sua vida profissional, que agora é sua. O carpinteiro baixa a cabeça, com lágrimas nos olhos e em pensamento: meu Deus, se eu soubesse que essa casa era minha, eu teria feito tudo diferente. Eu teria tomado todos os cuidados. Se eu soubesse que eu ia ganhar de presente, eu teria conduzido de uma maneira como eu sempre conduzi tudo que eu fiz. Esta reflexão, esta história do carpinteiro, ela nos serve de parâmetro nesta questão de dar o melhor, de fazer sempre o melhor, nesta procura da qualidade. Porque como será, fazendo aqui uma analogia, porque sabemos que nós, enquanto espíritos imortais, levaremos, né, quando deixarmos essa veste física, somente as virtudes. Como será que nós estamos edificando as paredes da nossa casa no campo do afeto, da ternura? Será que nós consideramos na construção, na cobertura, a cordialidade, a honradez? Será que nós nos apercebemos nos detalhes da fraternidade, da caridade, do amor, na condução das nossas questões? E continua a Benedita Maria dizendo que é da atividade mais requintada aos pequenos serviços do dia a dia, tudo ganha mais alta expressão, fica bonito e dá alegria quando operado com vontade de acertar, de ser útil, de ser exato. Não importa aquilo que nós estejamos fazendo ou que nós tenhamos que fazer, seja uma queimada de cal na parede, ou varrer uma calçada, ou lavar uma louça, não importa. Se nós acordarmos, se nós desenvolvermos, né, essa vontade interna, hoje eu vou fazer, ou eu vou dar o meu melhor, a probabilidade de, primeiro, eu ter um dia extremamente agradável, porque eu vou estar envolvido por um bem-estar, por uma energia positiva e não por uma energia negativa, né? E segundo, de eu desempenhar a minha atividade da melhor maneira possível, é muito grande. Quantas vezes nós verbalizamos questões, né, e relacionados com atividade, faz aí, tá bom, amanhã eu faço melhor. Ou algumas vezes, né, eu que gosto de cozinhar na minha casa, minha esposa cozinha, mas invariavelmente eu não deixo ela cozinhar porque eu gosto da cozinha. Mas algumas vezes, né, quando você está sozinho, às vezes já verbalizei, eu só vou cozinhar porque eu tenho que comer. Que tipo de alimento eu estou produzindo quando eu verbalizo, quando eu penso desta maneira? Agora imagine se fosse ao contrário. Quando eu acordo de manhã, hoje eu vou fazer o melhor feijão da minha vida. Que tipo de alimento eu estou produzindo? Eu estou impulsionando a sempre buscar mais, melhor, a me desenvolver. E isso para todas as questões que nós estamos vinculados. E algumas vezes nós damos valor, né, para as coisas grandes. E nós deixamos passar as pequenas. É só varrer a calçada? Varre de qualquer jeito. Não. É nessas
que nós precisamos estar atentos. Não é por outra razão que Jesus diz, né? Aquele que é fiel nas coisas pequenas será também nas grandes. Quer dizer, se eu não consigo, né, dar o meu melhor nas pequenas coisas, não darei nas grandes, nos grandes desafios. Aí a importância da procura da qualidade. Aí a importância de nós sempre darmos o nosso melhor. Não importa que o meu patrão não me reconhece, não importa que o que eu ganho não é suficiente, não importa que a minha esposa ou meu marido não reconheça o que eu faço, que os meus filhos não ajudam, não importa. O que importa é o que eu penso, o que importa é como eu ajo, o que importa é aquilo que eu estou procurando nesse processo de desenvolvimento. Vamos para o terceiro. Eu avisei vocês se tiveram a chance de a gente parar, né, ir para a prece, né? Agora vamos até o final, faltam 2. Terceiro, a nossa transformação. A nossa, não a do outro. Porque também, me perdoem generalizar, mas invariavelmente nós desejamos, almejamos, queremos a mudança do outro. Por que é tão difícil promovermos mudanças? Como é difícil, né, nós deixarmos um estado e ir para o outro. E assim nós vamos postergando, nós vamos deixando para amanhã, nós vamos, né, procrastinando, como falávamos no início. Eu preciso voltar a estudar, eu preciso estabelecer lá uma relação, né, ou reaproximar da minha família, eu preciso, eu tive uns desencontros lá com meu irmão, mas amanhã eu faço, eu vou deixando, né, porque isso é um processo de mudança nossa, de mudança de hábitos, de comportamentos. Mas nós temos muitas dificuldades, né, de promover mudanças. Algumas vezes nós encontramos alguns indivíduos, né, ou nós mesmos, que estamos lá no fundo do poço. A situação é crítica. E aí você convida, ou recebe um convite para sair de lá, a gente diz assim, não, olha, a coisa está tão feia que eu prefiro ficar aqui, porque eu já sei como é que é, porque vai que eu me mexo e pior. Tamanha é esse estado de paralisia. Então o que Benedita Maria está nos convidando aqui, né, é esse processo de mudarmos, de fazer diferente, de repensarmos, de repaginarmos a nossa vida sobre os mais diversos aspectos da nossa relação familiar, em sociedade. Né? E ela nos diz que a grande verdade, no entanto, é que nenhuma pessoa vem ao mundo para manter as coisas como estão ou como sempre foram. Viemos empreender mudanças que nos permitam dar passos à frente no caminho do aperfeiçoamento para Deus. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os superiores qual é a finalidade da encarnação. E os imortais vêm nos dizendo de que a encarnação destina ao aperfeiçoamento do espírito. Aperfeiçoar significa nós progredirmos, nós sairmos de uma situação e ir para outra, nós darmos avanços no nosso processo. Toda vez em que eu sou refratário a mudanças, em que eu assumo posições muito sólidas, muito firmes, nós somos, né, inflexíveis, eu estou adiando oportunidades. E quando nós pensamos no mundo de transição, nessa passagem de regeneração, nesse convite, né, de almejarmos uma posição melhor para nós amanhã, essa mudança se faz necessária. Deixar ou procurar combater, né, deixar de lado ressentimentos, mágoas, e tantas outras questões, né, que produzem tanto mal-estar a nós. Algumas vezes nós temos ressentimentos e mágoas de outrem e ele nem sabe que nós temos. Está lá vivendo feliz e eu aqui carregando, né, aquela brasa queimando dentro de mim. Complementa a Benedita Maria, cabe-nos, pois, procurar a própria transformação para melhor, fazendo esforços para superar limites, para ascender sempre mais alto, em todas as esferas da nossa atuação, sem nenhum interesse em prejudicar
ou em diminuir os nossos semelhantes. Nos convida à mudança, mas ao mesmo tempo nos chama a atenção, né, de que essa mudança é nossa, interior. Eu preciso tomar o cuidado com quem está próximo de mim. O maior convite da doutrina espírita é a nossa reforma interior. A doutrina espírita é uma doutrina introspectiva, reflexiva, que nos convida a todos os instantes a olhar para dentro de nós, a nos percebermos, a nos conhecermos, para, avaliando sentimentos, instintos, nós possamos promover as mudanças necessárias, nós possamos educar, né, esses instintos, essas sensações para o caminho do bem. E o quarto e o último convite que Benedita Maria nos oferece é fugir do individualismo pernicioso. Mas nos chamou a atenção, lendo este capítulo, de um item que ela trata como individualismo produtivo. Quando eu li a primeira vez, eu não entendi. Vou voltar a ler. E fiquei umas 2, 3 vezes, porque individualismo, né, você vê como o processo educacional, né, às vezes nos leva a algumas pegadinhas. Né? O individualismo nos leva, no primeiro momento, a uma pessoa que só pensa em si, que é extremamente egoísta. E eu li com esse sentimento. É claro que eu não ia entender. Precisei de inúmeras leituras. E ela vai falar desse individualismo produtivo naqueles seres, naqueles indivíduos que agem por liberdade própria, que agem, né, se colocando à frente até do outros, mas não é um individualismo que pensa nele. Ele é individualista pensando no outro. Então ele não quer ser peso na vida de ninguém. Eu trabalho lá, moro lá com os meus pais, puxa, mas eu sei que a vida dos meus pais é difícil, quer saber, eu vou arranjar um emprego, eu vou trabalhar, porque eu não quero que os meus pais se preocupem em pagar a minha faculdade, eu quero fazer isso. Ou o exemplo do marido, a marido e a esposa que acordam cedo, né? Aí tem que fazer o café, e o marido põe lá o relógio para despertar meia hora antes que eu vou fazer o café para ela, todo dia. Estou sendo individualista. Né? Mas esse individualismo, ele é, mesmo a esposa dizendo assim, não, amanhã quem faz o café sou eu. Legal, combinado, no dia seguinte ele acorda mais cedo. É um individualismo produtivo, ele está agindo né, com uma atitude individual, mas pensando no próximo. E é uma conotação bastante interessante que particularmente eu não tinha pensado e refletido. Até no sentido de a gente reavaliar alguns posicionamentos e alguns posicionamentos acerca de situações que ocorrem na nossa caminhada. Mas ela diz com relação ao individualismo pernicioso que é muito triste encontrar corações que abriram mão de outros corações ao longo do caminho comum, afirmando cada qual a necessidade de cuidar de si mesmo. Infelizmente, é uma história bastante comum. E algumas vezes, além daqueles comuns, né, que nós vemos dentro de famílias, irmãos, né, que cada um com os seus problemas, né? Ema, cada um com os seus problemas. Você cuida da tua vida, eu cuido da minha. Eu tenho as minhas coisas para fazer aqui, não quero saber se você precisa, se você não precisa. Quantas são, né, os dramas familiares que envolvem isso? Quantos nós vivenciamos, né, algumas vezes de maneira inconsciente e até movidos, às vezes até por um próprio processo educacional que recebemos dos nossos pais, também inconsciente. Mas algumas vezes vamos pegar o exemplo, filhos, né? Aí nós adquirimos uma certa idade e nós resolvemos constituir família. Aí encontramos lá nosso companheiro, companheira, né? Não importa, constituímos família. E daqui a pouco vem uma criança, né? Seja por adoção, seja, né, uma criança que vem ao lar. E aí nós, algumas vezes assim, puxa vida, mas eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso trabalhar em prol da minha família, do meu filho que está aqui. E aí eu trabalho dia e noite, às vezes eu estudo. Eu não tenho tempo de cuidar dos meus pais. Eu não tenho tempo de visitá-los mais. Eu não tenho tempo de dar atenção a eles. E aí, neste processo, eu vou
às vezes, né, pautado por um sentimento nobre, né, que é o da constituição da família, eu vou deixando de lado aqueles que ganharam inúmeras noites quando nós éramos pequenos, minando nos seus braços. Algumas vezes deixaram de se alimentar para nos alimentar, e aí no momento em que há uma necessidade, nós nos abandonamos. Algumas vezes, e falávamos há pouco, né, isso são processos educacionais, né, que são passados de pais para filhos, por nós, na condição de pais, amarmos os nossos filhos. Aí nós dizemos assim, não, filhinho, não se preocupa, deixa que eu me viro, vai lá curtir teu final de semana, eu vou lá ficar com a vovó. E aí nós não ensinamos os nossos filhos desde pequenos, os jovens, adolescentes, a importância sim de abrir mão de um final de semana para ficar com a avó, com o vô lá que precisa de uma companhia, de abrir mão de um final de semana para ficar em casa porque tem que ajudar, porque a mãe passou por uma intervenção cirúrgica. Mas daí nós pais, não, eu me viro, eu não vou incomodar, eu não quero dar trabalho. E nós, neste comportamento, nós não ensinamos os nossos filhos a esse aspecto da generosidade. Mas é muito comum, né, esse processo de afastamento, de, como na fala de Benedita Maria, né, de corações que abriram mão de outros. E quando nós trazemos essa questão, né, desses abandonos, dessas questões do cotidiano, à luz da doutrina espírita, em especial no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender ali que a constituição familiar não é por acaso. Que a minha mãe e o meu pai não estão ali por acaso. E os compromissos transcendem, né, as questões materiais. Complementa a Benedita Maria, caso o desejo de estar só e a vontade de não interagir com o semelhante tenda a crescer ou a ganhar força dentro de nós, é hora de procurar o indispensável socorro psicológico, médio, religioso, o que for mais rápido para a nossa recuperação. A grande dificuldade é que, muitas vezes, né, esse desejo de estar só, esse desejo de pensar somente em nós, ele vai tomando proporções e a gente não se apercebe dele. Porque quando temos a possibilidade de perceber, temos que buscar uma ajuda. Temos dificuldades aqui, né, de buscar algumas ajudas, por exemplo, o socorro psicológico. Divaldo Pereira Franco nos diz de que os latinos, de maneira geral, detestam psicólogos. Detestam. O que um psicólogo vai me ajudar a resolver o meu problema? Não me conhece? Capaz, não vou. Não sou louco para procurar psicólogo. Não é, mas vai ficar, né? Se não for, de repente, do quadro, vai ficar. Recursos médicos, quantas vezes, né? Me permitam, nós aqui, aos homens, né? Algumas vezes nós somos turrões, né? A dor está ali, não, eu vou no médico amanhã, vou deixando para amanhã. Os socorros religiosos, né, também, e me perdoem a generalização, mas na grande maioria das vezes é quando a coisa está feia, quando está lá o problemão no alto, aí eu estou mais vinculado com a religiosidade. Porque quando a coisa começa a ficar legal, né? Ah não, na quinta-feira que vem vai passar um filme super legal, não, eu não vou lá no NAI, eu não vou assistir a palestra. Palestra tem toda quinta, não tem problema. Eu estou bem. Mas se a dor estivesse presente, eu precisasse do tratamento, eu estaria aqui. Então, o que Benedita Maria nos fala, né, é dessa questão do egoísmo, de nós trabalharmos esse egoísmo dentro de nós, de nós deixarmos de pensar em primeiro lugar em nós, né, em segundo lugar em nós, em terceiro, em quarto, porque invariavelmente nós só pensamos em nós mesmos, para poder pensar um pouquinho mais no outro, para poder pouco a pouco ir, né, tirando essa questão do orgulho, né, de dentro de nós e a gente poder viver mais tranquilo e almejar um mundo de regeneração. Vamos lá, repetindo os 4 convites. O primeiro, retirar proveito das experiências, sejam elas positivas, porque tem oportunidade de aprendizado, né, como das negativas.
à procura da qualidade. Não importa o que eu vá fazer, vou dar sempre o meu melhor. Terceiro, a nossa transformação e não a do outro, a minha mudança. Deixar que o homem novo assuma o lugar do homem velho e fugir do individualismo, do egoísmo pernicioso. São os 4 convites, né, dentro desse processo, daquilo que ela chama de tarefas inadiáveis e que nós encontramos aqui uma certa congruência com o nosso processo de transição planetária. E para encerrar a nossa fala, nós vamos nos atrever a deixar aqui uma sugestão, hashtag fica a dica, né, com relação a de que maneira nós podemos lidar com mais facilidades, né, com alguns desses convites. De que maneira que nós podemos olhar a vida sobre uma ótica diferente. Tem uma música de Renato Russo que diz que nós deveríamos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E pegando uma rabeira na letra de Renato Russo, a dica seria que nós vivêssemos hoje como se não houvesse amanhã. Hoje é o último dia das nossas existências. Nós não vamos acordar amanhã. O que nós faríamos? Quantas são as histórias que talvez muitos de nós conheçamos de pessoas que receberam o diagnóstico da morte em 30, em 60, em 6 meses e que simplesmente transformaram a sua forma de viver, que simplesmente passaram a sonhar mais, a fazer mais, a não ficar presos a determinadas questões, a determinadas, às vezes, né, picuinhas, a determinados conceitos, a determinadas regras, e se permitiram viver mais. Quantos de nós não conhecemos aquelas pessoas que nos seus leitos de morte, no hospital ou em casa, chamam: por favor, eu queria falar com meu irmão, eu não posso deixar o plano terreno, não posso morrer sem pedir perdão a ele, sem pedir desculpa a ele, porque na hora em que a morte se aproxima de nós, já não importa mais quem errou. Já não importa mais se eu sou agredido, se eu fui ofendido, se eu fui perseguido. Não importa. Nós nos libertamos, nós nos permitimos enxergar a vida sobre outra ótica. Assistindo dias desses uma palestra do José Carlos de Luca, ele relatava um caso de uma senhora que recebeu um diagnóstico de câncer. E um diagnóstico de 6 meses de vida. E o médico dizia até depois que, na verdade, 6 meses já era um tempo bem dilatado, e que a probabilidade de vida dela era muito melhor. E ela recebe aquele diagnóstico, volta para casa e fala: meu Deus, o que fazer? E se vê diante de 2 possibilidades. A primeira era se derramar em lágrimas, lamentar pelo aquele quadro, ficar, né, trancada, trancafiada dentro de casa e esperar a morte chegar, ou viver. Optou por viver. Pensou nos sonhos, nos desejos que ela ainda não houvera, né, tido a possibilidade de realizar. Um deles era viajar pelo Nordeste. Algumas outras questões que envolviam a vida dela. E aí abandonou tudo. Deixou de lado tudo, aqueles aspectos que muitas vezes nós somos muito apegados, né? Eu não posso fazer isso por causa daquilo, eu tenho que limpar aqui por causa daquilo. Porque... E ela resolveu viver a vida. Fez a viagem para o Nordeste, se aproximou da família, passou a ter mais tempo com os filhos, né? Passou a ter mais tempo com o marido, com os familiares, passou a valorizar momentos que efetivamente significavam bem-estar. Todo minuto era tempo de aproveitar a vida. O tempo passou, quase 2 anos depois ela volta ao médico. Doutor, o que aconteceu? O médico olha para ela e fala: olha, eu também não sei. O que eu posso pensar e imaginar é que o câncer gostou do teu estilo de vida. E ele está curtindo junto com você.
E assim somos nós. Por isso essa dica, se vivêssemos hoje como fosse o último dia, talvez ao sair daqui agora e chegar em casa, olharíamos para nossa esposa, para o nosso marido, e diríamos a ela ou a ele o quanto nós o amamos, o quanto ele é importante para nós, aos nossos filhos. Filho, me perdoe por ser tão chato, por ficar me apegando com detalhezinhos, papai te ama. Ligaria lá para minha sogra, ligaria para quem quer que for, olha, eu não quero morrer sem antes pedir desculpa para você e dizer que eu te entendo e se libertar, ser feliz. Encerro a nossa fala com um pensamento de um filósofo francês do século XVI, 2 séculos antes de Kardec, Michel Domaine, quando ele diz que o homem aprende a viver quando aprende a morrer. Muita paz, que Jesus permaneça conosco e mais uma vez agradeço pela atenção.